está grávida em meio à pandemia, em meio a essa confusão que o mundo se encontra e está desesperada sem saber o que fazer, calma um cadinho que eu quero te contar como foi a minha experiência de estar grávida em meio a essa pandemia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia Raquel. Antes de começar esse vídeo, eu já vou te pedindo para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, tá bom? E para começar, gente, eu gostaria de falar da minha experiência, como que foi para mim passar por essa pandemia, que nós ainda se encontramos, né? Na verdade, a gente ainda se encontra na pandemia, mas como que foi para mim estar grávida no meio disso tudo, no meio dessa confusão que o mundo inteiro está. Eu nem posso dizer só o Brasil, mas como o mundo todo, né? E eu quero falar de uma forma positivamente, porque, lembrando, eu estou falando da minha experiência, e a minha experiência, graças a Deus, foi positiva, né? Deu tudo certo. Na verdade, eu não engravidei dentro da pandemia, né? Gente, eu engravidei foi em 2019, tudo planejado para eu ter o meu bebê em abril de 2020, né? E aí a pandemia, né, ela começou a assolar o Brasil ali, eu acho que foi bem no carnaval, né, de fevereiro de 2020. Gente, não sei. Eu sei que o meu bebê acabou nascendo em março de 2020 e eu estava com 35 semanas quando ele nasceu. Só que a pandemia, ela já tinha começado, porque ela começou mesmo aqui, assim, que começou a falar sobre isso, começou, enfim, tudo a acontecer em fevereiro, né, de 2020. Então foi bem no finalzinho ali da minha gravidez. Quando eu comecei minha gravidez, estava tudo normal. E quando chegou bem no finalzinho, veio esse susto, né, essa confusão e que trouxeram muitos medos pra mim, né? Eu estava grávida, já no final de uma gravidez. A cidade, por exemplo, né, teve lockdown, fechou tudo. Eu acho que no Brasil todo, né, em várias partes do Brasil teve também, fechou tudo, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil também. E veio, né, a quarentena, a gente ficar dentro de casa, a gente não podia mais sair. Como na minha cidade fechou tudo, começou a ficar muito difícil da gente conseguir fazer exames nas clínicas, sabe? Porque pelo SUS nada funcionava mais. Tinha pausado o sistema, né? Para ficar relacionado somente ao Covid-19. Gente, eu estou falando da minha experiência na minha cidade, né? E as clínicas, elas estavam com uma certa dificuldade para marcar exames, qualquer outro tipo de exame que não fosse aquele do teste do Covid, né? Porque estava com números reduzidos nas clínicas, não estavam funcionando direto, porque estava em lockdown, tudo fechado, as lojas tudo fechado, só funcionando as coisas essenciais. Então foi bem complicado. Eu confesso que aí me deu um pouco de medo e assim, uma incerteza muito grande de como seria, como vai ser agora daqui pra frente, né? Eu tava grávida com o bebezinho na barriga e eu achava que tava tudo normal e de repente veio esse baque e eu fiquei assim, sem saber o que ia fazer, sem saber como seria. Aliás, não só eu, como todo mundo, né, gente? Essa que é a grande verdade. Mas enfim, acabou que tudo no final, pra mim, deu certo, graças a Deus, positivamente. Eu segui todas as regras, tudo certo. Eu fiz o meu isolamento social, junto somente com a minha filha, com meu esposo, dentro da minha casa. Eu não saía. Eu parei de ir até em supermercado, quem ia era o meu esposo. Então, eu realmente fiz o isolamento social para me proteger, né? E proteger também aquele bebê que eu tava gerando, acontecer caso eu pegasse a Covid. Então, eu não queria que isso acontecesse de forma alguma. Mas é muito importante falar também que aqui na minha cidade, o que aconteceu? Tava tão grave a situação que os hospitais, eles começaram a barrar os acompanhantes. Então, não poderia mais ficar com acompanhante, inclusive na maternidade. Quando a mãe fosse lá para ter o bebê, se fosse parto normal,
não ia ter direito a acompanhante e nem a visitas, não tem direito. E a cesariana, ela só teria direito a acompanhantes nas primeiras 12 horas, né? E depois tinha que ir embora, não tinha visita, não tinha nada. Essa notícia me pegou, assim, totalmente desprevenida, sabe? Porque eu já tava perto de ganhar, né? Tava faltando pouco, mais ou menos 2 meses, se fosse tudo certinho, né? Se ele não tivesse sido apressadinho, porque ele foi apressadinho. Mas essa notícia me pegou desprevenida, porque eu sou muito medrosa. Eu tenho muito medo de hospital, qualquer coisa desse tipo, assim. Gente, eu realmente admito pra vocês, não tô mentindo, eu tenho muito medo mesmo. Então eu tava totalmente segura de que eu ia ter minha mãe do meu lado, lá comigo, de que minha mãe ficaria comigo o tempo todo. E aí, quando eu me deparei com essa notícia, que não poderia ter ninguém, que só iria ficar a mamãe e o bebezinho, eu fiquei muito preocupada, eu fiquei com medo, eu fiquei sem saber como seria aquela questão da incerteza, né? Sem saber como seria, como iria ser tudo. Então, isso foi uma coisa que ficou assolando muito a minha cabeça, né? Fiquei com bastante preocupação. E além disso, a gente fica com a preocupação também, né? De quando o bebê nascer, como que vai ser. Muita gente vai querer vir visitar, e aí a gente já fica preocupada. Ah, eu não vou deixar visitar, porque por causa desse vírus que é assustador, é devastador, tá matando muitas pessoas. Então, como que eu vou deixar vir uma pessoa visitar o bebezinho? E eu não sei, né? Vai que, não sei. Então, eu ficava com essas incertezas na minha cabeça, sem saber o que eu faria, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. E tá aqui nos cards também. Que a minha gravidez, ela foi interrompida, porque com 35 semanas, o meu bebezinho achou de querer vir ao mundo logo. Ele foi muito apressadinho e achou de querer vir ao mundo. Então foi uma cesariana de emergência, não foi nada marcado. Eu não marquei a cesárea. Eu fui simplesmente fazer uma ultrassom e chegou lá, eu descobri que eu ia ter que ir pra maternidade, né, para ser avaliada por outros exames. E nesses outros exames eu descobri que eu ia ter filho naquele dia. Foi simples assim. Um susto assim, e eu fiquei assim apavorada, e eu tava sozinha no hospital. Mas eu não vou ficar falando sobre isso porque já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado se você quiser ver, pode ir lá, porque lá eu conto tudo pra vocês, tá bom? E aí, gente, então o meu foi meio que no susto, meio que no baque, né? E eu realmente fui internada sozinha, fui fazer a cesariana sozinha. E depois da cesariana, que eu fiz de emergência, aí eles permitiram a minha mãe subir, minha mãe ficou comigo, mas depois de 12 horas ela teve que ir embora. Então eu fiquei sozinha no hospital, né? E no caso eu não fiquei com meu bebê, porque meu bebê acabou nascendo antes da hora, né? E ele não tinha peso suficiente, então ele teve que ficar na UTI. Então, eu fiquei sozinha no quarto da maternidade e ele ficou na UTI. Então, foi assim, um pouco desesperador, porque eu não tinha ninguém, eu tava ali sozinha, só tinha um celular, né? E na UTI, como eu não tava amamentando ainda, porque só quem pode amamentar que fica lá o dia inteiro. Depois que eu comecei a amamentar ele, aí eu pude sim ficar o dia inteiro na UTI. Mas antes disso não, então eu só poderia ir lá e fazer uma visita de 3 às 4, era 1 hora só de visita. Então eu ficava contando as horas, né, contando os segundos para dar esse horário, para poder eu ter esse compromisso de ir lá visitar meu bebê e ver ele, né, se tava tudo bem, se tava tudo direitinho. Mas isso aí é papo para outra hora, a gente conversa sobre essa história da Wii, como que foi. Mas a minha experiência, gente, com vir essa pandemia e eu estar grávida, foi uma experiência muito assustadora, como eu já falei para vocês. Foi uma experiência que me trouxe muitas, assim, incertezas, né?
eu fiquei meio perdida, meio sem saber como seria o dia de amanhã. Na verdade, a gente não sabe, mas a gente planeja. Só que no meio daquela pandemia, eu não conseguia nem planejar. A gente não consegue planejar, porque a gente não sabe como vai ser. Simples assim. Era muito assustador eu andar pelas ruas quando eu tinha que fazer algum exame e ver as lojas tudo fechada e tipo assim, às vezes você quer comprar um sapatinho, alguma coisa pro bebê e tá tudo fechado, você não consegue comprar nada, não tem como comprar nada. E você fica com aquele medo, sabe? A minha cidade estava um deserto, só tava na rua mesmo quem precisava. Isso logo no começo, né? Porque depois ninguém passou a respeitar mais, essa que é a grande verdade, né? Mas enfim, então a gente fica assim, muito assustada, muito, meu Deus, o que tá acontecendo com o mundo? Parece cena de filme, porque realmente parece cena de filme, parece que, sabe aqueles filmes de terror, aqueles filmes do apocalipse que a gente vê, de zumbi, sei lá, que pega todo mundo e aí só fica uma parte da humanidade viva que não pegou o vírus e ela tem que ficar isolada para não pegar o vírus, justamente parecia isso, parecia que a gente estava num filme de terror, né? Mas, gente, positivamente da minha gravidez, graças a Deus, deu tudo certo. Apesar dos meus medos, apesar das minhas incertezas, apesar de eu estar muito insegura, sem saber o que fazer, deu tudo certo, né? O meu bebê nasceu, graças a Deus, eu não peguei a Covid-19, apesar de estar no hospital direto, né? Porque quando ele nasceu, o fato dele ficar na UTI, ele ficou 40 dias na UTI, então eu fiquei indo todos os dias eu estava lá no hospital. E foi bem em meio ao lockdown mesmo na minha cidade, estava tudo fechado, mas todos os dias eu ia lá e passava o dia inteiro com ele. E eu ia no hospital, que é o centro, né, o polo, da onde você de repente, entre aspas, digamos assim, possa tá pegando, né, a doença, no caso, né, o vírus, né. Então, mas eu não deixei de ir, eu sempre tava lá, mesmo com medo, né, de pegar, né, e também passar para ele, porque ele era um bebezinho, só que antes da gente entrar na UTI, né, a gente tem todo um procedimento de higienização, né, bota touca, luva, tudo, é todo um procedimento, né, que a gente se higieniza para poder entrar lá. E então foi algo muito preocupante, algo devastador assim que pegou todos nós. Mas mesmo sendo isso, eu tenho para dizer que o meu lado foi positivamente bom, porque eu não peguei, o meu filho não pegou, a minha família, ninguém aqui da minha casa, né, pegou, graças a Deus. E eu consegui levar uma gravidez tranquila em relação a isso, né? Ele conseguiu nascer, deu tudo certo. E a minha experiência de engravidar no meio da pandemia, como eu já disse para vocês, foi positivamente boa, digamos assim. Além dos sustos, incertezas, inseguranças, medos, muitos medos e muita insegurança também. Mas é só isso que eu posso dizer para vocês. E aí eu vim aqui gravar essa minha experiência para vocês, porque eu sei que deve ter muitas mamãezinhas, né, que estão grávidas aí, ou até mesmo engravidaram, né, agora, durante. Aí você pode estar cheia de medo, cheia de incerteza, cheia de inseguranças, assim como eu estava, mas você pode estar com muito medo de pensar se vai dar certo, o que, que vai acontecer, e porque tantas notícias ruins que a gente vê no jornal, né? Eu queria já começar te dando um conselho. Se você tiver com muito medo, para de ver notícias nos jornais, sabe? Porque isso vai te fazer mais mal, entende? Porque o jornal, ele realmente, ele só mostra as coisas que são ruins, e eles têm que mostrar, porque a gente tem que se manter informado. Realmente é o papel deles nos manter informados. Só que você tem a escolha de não querer assistir. Pra que eu tô te dando esse conselho? Pra você se preservar, entende?
Se você tá com medo, não é bom você assistir para que você não sinta mais medo, você não fique mais insegura, mais nervosa sobre como vai ser, sobre o que vai acontecer, entendeu? Então, seria muito bom se você pudesse dar um pause nisso daí. Vai ver um filme, vai ver uma série, sabe? Tenta, sei lá, pensar em outras coisas e fugir dessas notícias que trazem um certo peso para você, além do que você já está sentindo. E outra coisa que eu posso também te aconselhar é que você fique segura, sabe? Tenha fé em Deus, confia em Deus e ore sempre a Ele e peça para que abençoe muito a você, o seu bebezinho, a sua gravidez, que o Senhor vai estar contigo. Se mantenha dentro de casa, como eu falei, eu me mantive dentro de casa. Se mantenha dentro de casa, fique calma, não fique com pensamentos negativos na cabeça, fique com pensamentos positivos, porque quando a gente pensa positivo, a gente atrai coisas positivas para a nossa vida. Então pensa positivo, que vai dar tudo certo, que daqui uns dias o seu bebezinho vai nascer e você vai poder levar ele para casa e poder, de alguma forma, né, manter ele seguro de tudo isso, porque a realidade, gente, é que nós que somos mães, a gente queria pegar nossos filhos, né, botar num potinho, fechar e só soltar eles quando isso tudo acabasse, né? Essa que é a grande verdade. Mas infelizmente a gente não pode fazer isso, a gente não pode trancar eles num potinho, a gente não tem como fazer isso. A gente tem como fazer cuidar deles da melhor maneira possível, né? Prevenir da melhor maneira possível, mesmo sabendo que talvez não seja o suficiente, mas a nossa parte a gente faz. Então procure ficar calma, procura se concentrar só em coisas boas, coisas da sua gravidez. Não fica com pensamentos negativos, não fica com pensamentos de que coisas ruins vão acontecer. Não, não pensa isso, sabe? Eu sei que é difícil, a gente tá passando por um momento horrível, por uma situação de colapso mesmo na saúde brasileira, mas procura pensar que vai dar tudo certo, procura curtir esse momento da sua gravidez, porque a gravidez é um momento tão único para nós mulheres, né? Rápido, passa muito rápido. E quando passa, às vezes a gente sente até falta, né? Mas então é isso, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, e que você possa se acalmar, tá bom? Confie em Deus. Se você tá grávida, se você acabou engravidando, se você não tá, manda para sua amiga esse vídeo que você conhece que está grávida, a gravidinha do ano. Manda pra ela, tenta acalmar, gente, tenta acalmar, porque é uma vida gerando outra vida em meio a esse colapso que se encontra no nosso mundo, né? Nosso país, a nossa saúde. Então a gente precisa ter muita calma nessa hora. Desde o meu coração é que você tenha uma gravidez maravilhosa, que o seu bebezinho também venha ao mundo da melhor maneira possível. E pense sempre positivamente, porque pensamentos positivos atraem coisas positivas. Um beijo no coração de todas vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!